Ainda na repercussão do jogo de ontem, no clássico do Maracanã, uma coisa me chamou a atenção na entrevista coletiva do técnico do Vasco, Maurício Barbieri, que disse que o Fluminense também conquistou um ponto. O Fluminense não perdeu 2 pontos, mas sim conquistou um ponto ao empatar com o Vasco no clássico deste sábado. E também teve gente reclamando muito da arbitragem, do Wilton Pereira Sampaio, e também de um possível pênalti não marcado do Fluminense, a favor do Fluminense. Será que realmente houve esse lance polêmico? Será que tem discussão? Enfim, vou trazer aqui para vocês e a gente discute em cima disso. Galera, você não esquece de deixar o like aqui, vai aqui embaixo no botãozinho do like, deixa aqui seu comentário, enfim, sua inscrição se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, então, por favor, tudo sobre a cobertura diária do Fluminense você encontra aqui no canal do Lessa, então se inscreva e espalhe aí para todo mundo também, compartilhe os conteúdos aqui do canal em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, aonde você estiver, o importante é você dar essa moral aqui e eu agradeço demais a vocês. Vamos com o técnico Maurício Barbieri, então, para ver o que ele falou na entrevista coletiva sobre esse empate com o Fluminense que eu achei bem interessante e queria compartilhar aqui com vocês. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrenta. Enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Bom, tá de brincadeira o Maurício Barbieri falar que o Fluminense conquistou um ponto no Maracanã. Né? Quem assistiu ao jogo sabe, e ele, se fosse treinador do Fluminense, com certeza a entrevista coletiva teria sido bem diferente e ele admitiria que o Fluminense perdeu 2 pontos diante do Vasco. Perdeu porque, por uma infelicidade que faz parte também do futebol, dominou todo o jogo, teve todos os números favoráveis, impôs um massacre ao adversário no segundo tempo, mas não conseguiu ser eficiente como foi, né, tantas vezes nos últimos jogos. E faz parte também do futebol, falei sobre isso no vídeo mais cedo. O Vasco ele foi para a partida com a intenção de não deixar o Fluminense jogar. De preferência, não jogar e não deixar o Fluminense jogar. Esse era o objetivo do Vasco. Muita gente falou, mas a gente tem que entender que o adversário do outro lado também impôs dificuldade. Claro, o Vasco impôs dificuldade. Né? E muita gente falando, mas pô, Lessa, o Vasco jogou como um time pequeno. Mas, gente, a estratégia era essa. Tava na cara que o jogo ele iria se desenrolar dessa maneira. Isso era evidente. E o Fluminense ia ter que buscar soluções diante disso, como foi contra o Strongest, por exemplo. Né? Enfrentou uma equipe muito recuada e teve dificuldade. Então isso pode ser até uma tônica daqui para frente a gente observar, porque se os times começarem a oferecer muita dificuldade ao Fluminense jogando dessa maneira, a tendência é de cada vez mais equipes utilizem da mesma estratégia. Foram 2 jogos bem difíceis, foram 2 jogos em que o Fluminense teve que criar muito para fazer o gol, criar muito para, no caso do Strongest, sair com a vitória, mas no caso de ontem, sair com o empate, e mesmo assim com muitas dificuldades para encontrar o espaço devido ao condicionamento, à postura recuada enfim, completamente acovardada do adversário. Faz parte do jogo, cada um joga da forma que acha que deve jogar, cada um entende as suas limitações e trabalha essas limitações para potencializar e dentro disso conseguir parar um time mais forte. Eu nem vou ficar aqui batendo muito nisso, eu só acho que
eu acho que o torcedor do Fluminense, ele fica aliviado de que ele está do outro lado. Ele está do lado de que o time empatou em um clássico, criando muitas chances, e o torcedor sai puto do estádio porque não venceu o jogo, e não porque empatou uma partida, e não feliz porque empatou uma partida de forma medíocre. Eu acho que isso tem valor, né? Eu acho que isso tem valor para todo mundo. Por isso, eu acredito que por mais que o torcedor que foi ao Maracanã tenha ficado insatisfeito em algum momento, principalmente com o erro do Fábio, por exemplo, no fundo eles saem um pouco aliviados de que, ó, a gente fez o que dava para fazer, hoje não foi o dia, a bola não entrou, mas o time mais uma vez dominou, massacrou, foi para cima do adversário, amassou e poderia ter conseguido a vitória. Eu acho que a sensação que fica de uma forma geral é essa, não sei se vocês concordam ou discordam, mas pelo menos é a visão que eu tenho desse jogo, e para mim o Barbieri está completamente equivocado. O Fluminense não conquistou um ponto, o Fluminense deixou escapar 2 pontos importantes no campeonato. E você já está na 1xBet, uma das casas de palpites esportivos que faz mais sucesso em todo o mundo, parceira do Liverpool, parceira do Barcelona e de outros grandes clubes do futebol mundial? Eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para você utilizar o cupom 1xLessa e ganhar bônus em dobro lá na 1xBet, um super bônus para você utilizando esse cupom exclusivo aqui do canal. Hoje temos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, são várias partidas, Flamengo enfrentando o Atlético Paranaense, Bahia e Curitiba, Palmeiras e Goiás, Botafogo e Atlético Mineiro, Grêmio e Red Bull. Mais cedo eu falei, já dei a dica do Bahia vencendo o Curitiba em casa. E outro jogo que eu acho bem interessante nessa rodada é uma possível vitória do Palmeiras mesmo jogando fora. Eu acho que o Palmeiras tem boa chance de vencer esse jogo, daquele jeito Palmeiras, né, 1-0 com dificuldade, está pagando 1,74 na vitória do Palmeiras. Agora, se você quer arriscar um pouco mais, uma dupla chance o Goiás, empate o Goiás, está pagando o dobro, está pagando 2,11. Então vai lá, utiliza esse link aqui, dá essa moral que é fundamental, é muito importante, conto com o apoio de vocês, se puder chegar junto, agradeço demais, porque a 1xBet está fortalecendo demais o canal do Lessa aqui com essa parceria. E ontem a gente teve 2 lances aí em que o torcedor do Fluminense reclamou bastante, um nem tanto, mas o outro teve muita gente reclamando na live pós-jogo aqui do canal, sobre um possível pênalti não marcado pelo Wilton Pereira Sampaio. Uma das jogadas foi essa aqui, né? Esse lance em que o Nino, ele sobe ali, eu acho que é com o Marlon Gomes e com o Léo, e a bola passa por ele e acaba estourando na cabeça do Léo, né? Os jogadores do Fluminense ficaram reclamando de um pênalti, porque o braço do Léo ali, ele tá aberto, mas a bola em nenhum momento ela toca no braço do Léo. Bateu apenas e tão somente na cabeça dele. Então, quanto a esse lance, eu acho que não tem muita discussão, né? E o outro lance foi esse aqui, numa dividida, numa tentativa de drible do Cano para cima do Léo. E, aliás, se ele passa nessa bola aqui, ele fatalmente iria sair cara a cara com o Léo Jardim. Infelizmente, o Cano não conseguiu driblar, e aí teve essa discussão, o Cano pedindo muito desesperadamente um pênalti a favor do Fluminense. O Fluminense fez uma postagem nas redes sociais, lembrando o Marcelo num treino do Real Madrid, batendo falta, assim, bateu umas 10 seguidas na gaveta. O Fluminense fez uma postagem nas redes sociais, lembrando o Marcelo num treino do Real Madrid, batendo falta, assim, bateu umas 10 seguidas na gaveta. Tá ali no meio, vamos ver se vai ser Marcelo que vai bater. Bom, não sei qual a opinião de vocês, mas em nenhum desses lances eu achei pênalti, inclusive nesse também, nessa tentativa de corte do Cano para cima do Robson, acho que a bola também não bate no braço, acho que ela dá a impressão de ter batido na canela dele, e mesmo se bate no braço, o braço dele estava mais colado ao corpo, então eu não vi, assim, é normal até o Cano reclamar, ele estava ali na jogada, talvez nem tenha percebido de fato onde a bola bateu, porque tem um movimento do braço do Robson que está no chão e depois ele recolhe e traz para perto do corpo. Eu dei pausa aqui no vídeo para olhar novamente com mais calma e aí eu consegui perceber que de fato a bola toca ali no braço dele, que está muito próximo da perna. Eu tinha ficado na dúvida, mas de fato bateu. Só que para mim não há a menor intenção ali, não é um lance passível de uma marcação de pênalti, na minha visão, na minha opinião, pelo menos. Agora, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que a gente já reclamou muito dele aqui, muito, mas que ano passado, vocês lembram, ele fez alguns jogos muito corretos. Perto da Copa do Mundo, ele subiu muito de nível e estava fazendo, era sem dúvida o melhor árbitro aqui do futebol brasileiro, apitando naquele momento. Ele melhorou de nível ali. Então eu até falei, olha, o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro que eu sei que muita gente não gosta, mas que no momento é o melhor, não tem para onde correr. Só que ontem, para mim, fez um jogo ruim, assim como os auxiliares, né? Acho que é o Bruno Pires, se eu não me engano, estava do lado direito no banco de reservas do Fluminense. Inverteu uma falta absurda, aliás, um lateral absurdo
no André, e você fala, ah, mas é lateral. E se sai um gol depois daquele lateral ali? O cara cobra o lateral e sai um gol. É claro que não justifica o André se comportar daquela maneira, reclamar daquela maneira. Tem que ter um pouco mais. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba você ter você tá vendo que o auxiliar tá ali cara a cara, olhando pro lance, e o cara investe no lateral daquele. Aí o André vai lá e leva cartão amarelo. Antes da falta do Felipe Melo, o Ares teve uma falta não marcada, foi puxado, aí a bola segue e sai a falta do Felipe Melo. Aquela que ele dá aquela chegada no pé e leva cartão. Enfim, acho que a arbitragem não definiu o jogo, não interferiu diretamente no resultado do jogo, mas irritou os jogadores e cometeu alguns pequenos equívocos que eu acho que acaba irritando quem está assistindo, irritando quem está em campo. Enfim, foi uma arbitragem, na minha opinião, bem fraca do Wilton Pereira Sampaio ontem nesse Vasco Fluminense. Não sei se vocês concordam, Fluminense e Vasco. Deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa se não está inscrito. É isso, assim que tiver mais novidades aí, inclusive sobre os jogadores lesionados, né? Eu prometi uma atualização sobre isso. Eu volto aqui no canal do Lessa. Valeu, galera. Tamo junto.